E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos de volta, eu sou o Rodrigo Sevilha, ele é o Felipe Valeta, esse é o livro das tendências. É o segundo vídeo que a gente faz desta playlist, em que a gente vê coisas que as pessoas estão assistindo, lendo, etc, né? Isso As aí. coisas estão evoluindo. Terminei hoje esse negócio aqui, era para ter terminado antes. Esse negócio. A Biblioteca da Meia-Noite, Deve ser do bom. Matt Haig. Bem chinfrim, enfim, já vou escrever o artigo a respeito e pretendo, se possível, amanhã mesmo iniciar o pedido do nosso Do seu xará, do Rodrigo. amigo aí, Rodrigo, que pediu para eu falar do Eu, Robô, do Asimov. Ele falou do vídeo, né? Do filme, na verdade. Mas né? aí você falou que você viria o filme Mas e... eu falei, já que eu vou assistir, vamos fazer um serviço completo, bem feito, né? Eu vou ler o livro, eu não vou assistir o filme antes de ler o livro, vou fazer o contrário, que é melhor, geralmente é melhor. Você lê o livro primeiro, que a sua imaginação fica fresquinha, e aí eu vou dar uma olhada no filme depois, enfim. Então o projeto tá funcionando, tá? Aquele filme com o Will Smith. Isso, eu acho que eu já assisti até. Já vi com você, já. Bom, hoje é o Exorcista do Papa, Uhum. que é um filme baseado na história do Gabriele Morte, né? Que é Isso. de fato foi, né? Já morreu, né? Isso, ele morreu já tem uns anos. Ele de fato era o exorcista oficial do Vaticano, Uhum. especialista na área, escreveu vários livros a respeito, né? Eu já li, acho que eu li 2 ou 3 livros dele. Eu acho que eu li um livro do Gabriele Morte, mas eu não lembro nem qual foi. Eu li uns pedaços, enfim. Uhum. Não sou tão aficionado por esse tema. O filme, obviamente, é um filme... Um pouquinho exagerado. Assim, é de entretenimento, né? Uhum. Então, não é um documentário. Uhum. E trata dessa coisa de exorcismo, que é um tema que fez sucesso em Hollywood desde O Exorcista, né? Uhum. Que é um filme, acho, da década de 70. Uhum. No final da década de 70, começo da década de 80, alguma coisa assim. Fez muito sucesso porque tinha cenas horríveis, né? Uhum. Pra época. Uhum. A menina se mijando, andando, Ele é... Pelas ele paredes, ele é meio... girando o pescoço, vomitando na cabeça das pessoas, Uhum. falando muitas blasfêmias e tal. Então, Uhum. aquilo chocou as pessoas e aí virou meio que uma modinha. linha de filmes de terror especializados em exorcismo, né? Uhum. Como tudo que a gente faz aqui no nosso canal, eu vou falar da experiência, né, com esse filme do ponto de vista espiritual, Uhum. né? Ou seja, se ajuda ou se atrapalha. Uhum. Então eu coloquei o artigo no meu site, já está publicado, e eu vou ler e fazer o comentário a respeito. Né? Uhum. Então o título que eu coloquei é Propaganda Terrorista para as Massas. O Exorcista do Papa, por Julius Avery, que deve ser o diretor. Né? Eu sempre coloco o nome do autor quando é livro ou o nome do diretor quando é filme. Né? Uhum. Por que propaganda terrorista para as massas? Vamos ver se eu consigo explicar aqui meu raciocínio. Ao assistir o filme O Exorcista do Papa, do Julius Avery, podemos ficar um pouco confusos. Um cristão deveria pôr medo... Tem que colocar um circunflexo ali, né? Um chapéu, né? Pôr medo no demônio e não o contrário. Ah, sim, é. Uhum. Então, desculpa, a leitura já está errada porque eu escrevi errado. Um cristão deveria pôr medo no demônio e não o contrário. E antes de mais nada, se você acha que não, é só dar uma boa lida na Bíblia que você vai ver que é assim. Portanto, é que os apóstolos, eles se acharam Power Rangers uma hora lá. Fui falar para Jesus, nossa, a gente expulsa, eles vão tudo embora. E Jesus falou, não. Antes vocês têm que ficar alegres porque o nome de vocês está no livro da vida, né? Uhum. Então, menos, né? Nós não somos Power Rangers, né? É mais importante você ser amado por Deus, sempre. Uhum. Então, essa coisa de exorcismo, de combater o mal e tal, tem que tomar cuidado com esse tema porque é um tema secundário, não é o mais importante, né? Uhum. Veja só, é mais importante você ser obediente a Deus e humilde, porque isso já quebra as pernas do mal. Uhum. Né? Então, pensa assim, exorcismo, alguma coisa já deu muito errado. Muito errado. Uhum. Para ter que precisar de um remédio desse tipo. Não que o cristão não possa fazer. Como Jesus falou, vocês têm autoridade, vai, pode ir lá expulsar os demônios, não tem problema. Uhum. Mas chegamos a esse ponto, quer dizer, não dá para fazer alguma coisa melhor antes, né? Uhum. Óbvio que dá. E é isso que interessa. Enfim, então eu vou depois colocar o chapeuzinho lá, mas a frase é essa: um cristão deveria pôr medo no demônio e não o contrário. Está dito, não participareis do seu medo, nem vos aterrorizareis, na Bíblia. Né? E também, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Então, quando você assiste esse tipo de filme, que supostamente tem uma temática cristã, religiosa, católica, seja o que for, cristã, né? Dá-se a impressão de que está transmitindo algum valor espiritual cristão.
Mas, na verdade, não. Se você analisar o que o filme realmente está fazendo, não tem nada a ver, é o testemunho contrário. Uhum. Basta você pensar nessa, por exemplo, no sentido dessas coisas que eu acabei de citar. Uhum. Suponho que se eu, que sou um... Ah, só um detalhe, pessoal, para quem não assistiu o filme e não gosta de spoilers, provavelmente aqui a gente vai dar vários Sim. spoilers e tal. Então, assim, só para reforçar, porque de repente alguém desavisado, não conhece o canal, vai querer assistir e ainda não assistiu o filme e de repente vai ficar chateado porque acabou ouvindo algum spoiler. Então, Isso. se você não viu ainda o filme e não gosta de spoiler, não continue assistindo. Isso. Ou aqui- melhor, assistir o filme e depois você volta aqui para ver a nossa opinião. Isso, vai lá assistir e depois volta se quiser ver, né? Isso. Tudo que a gente vai trabalhar aqui no livro das tendências vai ter spoiler, com certeza. Isso, eu vou sempre reforçar porque, né, às vezes os vídeos são vistos. Então você fica incumbido de lembrar disso, porque eu sempre esqueço. Maravilha. Suponho que, se eu que sou um Zé Ninguém conheço essa instrução e a tenho como verdadeira, aquela de não ter medo das coisas do mal, muito mais o deveriam fazer os se dizentes especialistas no ramo. Sacerdotes em geral do culto de Jesus Cristo e entre eles especialmente os exorcistas, que em tese atuam diretamente com a autoridade divina para o serviço de expulsar os espíritos impuros das suas vítimas. Acontece que já faz algumas décadas que Hollywood decidiu incluir entre suas muitas propagandas contra-iniciáticas o terror do mal. Então o que é contra-iniciação? Você pode se perguntar o que é propaganda contra-iniciática. É muito simples, assim como existe o testemunho do bem, existe o testemunho do mal. E uma iniciação do mal é o que a gente chama de contra-iniciação. Então as massas são bombardeadas com uma propaganda contra-iniciática que elas nem percebem, na verdade. E que é o terror do mal, né? Esse tema específico de exorcismo, de filme de demônio, essas coisas que está bem popular aí. Essa é a função, né? Os papéis se invertem. Ao invés de os demônios temerem a autoridade cristã e se sentirem eles mesmos no terror da sua perdição, atestada pela fé no amor divino, os exorcistas é que saem atormentados e vitimados pelos seus confrontos. Então não faz sentido nenhum. Com este filme, Hollywood mantém a sua tradição e continua propagandeando o terror do mal para as massas. O padre Gabriel Amorth, personagem que representa um verdadeiro exorcista com o mesmo nome, já falecido, começa a sua jornada enfrentando inimigos dentro da própria igreja, céticos descrentes do poder paranormal dos anjos caídos. Aí já começamos a entender a dinâmica do filme. A ingenuidade moderna, iluminista e cientificista é contraposta ao suposto esclarecimento das realidades prodigiosas. Acontece que a solução, se não consegue ser pior que o problema, acaba não ajudando muito, pois valida aquele velho engano da supersticiosidade humana, que é o de tomar por imediatamente verdadeiro ou legítimo qualquer acontecimento paranormal, como se quaisquer prodígios não fossem antes permitidos pela autoridade divina por suficientes razões providenciais. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem lá uns caras contra ele no Vaticano, contra o Gabriel Amorth, que eles são céticos e tal, não sei o que lá, são meio iluministas, cientificistas, cabeça de ateu. Queriam até acabar com essa parte no Vaticano ligada ao exorcismo. E isso existe mesmo, existe uma ala progressista modernista na igreja que pensa assim, até que está bem representado, né? A questão é que aí cria aquela a famosa dialética em que você está preso, né? Ou eu sou um cético que não acredita em nada espiritual que tenha relevância além do valor cultural, né? Porque isso seria a igreja, uma igreja praticamente de ateus, né? Uma igreja kantiana, diremos assim, né? Só com moralidades, né? A questão da ordem social e da moral, dos costumes e tal. E aí você tem essa dialética, então, dessa força moralista não espiritual no sentido do paranormal, versus o pessoal que acredita em todas as macumbas que são possíveis aí no sentido de paranormalidade, de coisas extraordinárias. E aí, supostamente, a verdade está em um dos lados. Quando, na verdade, não está. Porque o que interessa mesmo espiritualmente não é nem a parte da moralidade e não é nem a parte da paranormalidade. Está acima disso daí. Então, você vê que interessante. O diabo cria uma dialética e tira das duas opções, tira a verdade que importa. O negócio é bem feito, quando você pensa bem, pro mal, né? Mas é bem feito. Em determinado ponto do filme, o demônio que possui uma criança, mais tarde revelado como Asmodeus, o rei do inferno, tenta o coração do padre questionando se Deus permitiria até mesmo suas mais ousadas violências. E daí temos, é claro, aquelas cenas mais horrorosas que o povo tanto gosta. Acontece que um cristão bem informado e muito mais ainda um padre exorcista
deveria saber muito bem que a permissão para a ação do mal vem sempre pelo arbítrio humano. No caso, imediatamente representado pela mãe da vítima, que participou do pacto Ouroboros, fosse por omissão ou por comissão. Então, um cristão mais treinado no cristianismo do que eu. Não poderia saber que não, peraí, essa criança está passando isso porque essa mãe colocou essa criança nessa posição. Se a mãe não tivesse feito a porcaria dela, a criança não estaria aí sofrendo. De nenhuma maneira, nem com possessão, nem com mais nada. Então como é que eu, que não tem nada a ver com o assunto, não sou padre, não sou exorcista, não sou nada, percebo isso? Quer dizer, o Asmodeus pode fazer o que ele quiser lá, ele está fazendo porque o ser humano permitiu. Então, tem a permissão de Deus porque tem a permissão do homem. Então, quando o diabo fala para ele, você acha que Deus permite, não sei o quê, e começa a fazer as coisas lá, e aí supostamente isso é para ser uma cena chocante. A questão é que Deus está permitindo que nós permitamos que isso aconteça, em primeiro lugar. Então a coisa fica camuflada, a verdade fica camuflada. Essa é a fonte de poder de Asmodeus. O Anuit Septis humano, com a sua permissão, com a sua anuência do ser humano, que força o amor divino a aceitar os mais extremos abusos da liberdade. A morte sente medo porque não é cristão o suficiente. Estou falando do filme, não da pessoa real, que não tem nada a ver. A morte sente medo porque não é cristão o suficiente para enxergar que o mal é apenas um explorador da realidade, de que Deus pune os filhos pelos pecados dos pais, até a 4ª geração, assim como abençoa os filhos dos que lhe obedecem até a 1000ª. Então já está escrito. Não tem nada de chocante. Porque o diabo está torturando as pessoas. Tá, porque as pessoas se colocam na posição. E colocam os filhos nessa posição. Então é fácil botar a culpa no demônio. A nossa guerra é contra os espíritos, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. É verdade, é contra os espíritos. Mas contra os espíritos de acordo com o quê? Com a nossa liberdade. É eu que tenho que parar de colaborar com o mal. Ninguém vai entrar no inferno e dar uma porrada no diabo. Agora, já que você falou isso, uma dúvida. Por que até a 4ª geração? Até a 4ª geração, porque você consegue ter uma memória familiar até a 4ª geração, né? É possível chegar até a 4ª geração com essa memória familiar. Né? Você tem uma noção imediata dos seus ascendentes imediatos. Então, seus pais, seus avós, bisavós, agora... no máximo até tataravós. Entendi. Essa 1000ª geração, na verdade, tem uma segunda interpretação possível, que não são somente 1000 gerações nesta Terra, mas pode ser a geração do milênio, que é o reinado de Jesus antes do dia do juízo, né? O período de descanso. Então, eu, aliás, interpreto dessa maneira, né? A 1000ª geração. No fim, depois de muita pirotecnia e até mesmo de o Papa se cagar nas calças, metaforicamente, ou talvez de fato, vai saber, o bem triunfa com a revelação de uma verdade bem mais suave e aceitável do que a realidade do Pacto Ouroboros. A Igreja tinha que se redimir do período de crimes da Santa Inquisição, já que uma aliança ancestral de autoridades da Igreja com Asmodeus era o que lhe empoderava. É uma solução típica de Hollywood, mantendo o prestígio e a autoridade da Igreja até certo ponto, enquanto se legitima o medo do mal no pior sentido possível, que é o medo não de praticá-lo, mas de ser injustamente perseguido por ele. Você entendeu? Quer dizer, eles montam um negócio para as pessoas ficarem apavoradas de serem atacados pelo mal como se elas não tivessem nada a ver com isso. Você tem que ter o medo do mal quando você pratica ele. É isso que tem que ter medo. Entendeu? Eles não colocam... Você percebe isso no filme? Não só nesse, mas em vários outros com essa mesma temática, é assim que funciona. Como se o ser humano não tivesse nada a ver com isso. Nós somos inocentes, puros, lindos, maravilhosos, e esses demônios vêm nos atormentar. O que é isso? É totalmente contrário à consciência esse filme. Não tem nada a ver com o despertar da consciência do papel do ser humano no mal. Que é o que interessa. É o que Deus quer que a gente se importe. Que a gente abra a mão do mal. Que a gente abra a mão de fazer o mal, de praticar violência contra as pessoas. Isso inclui principalmente, em primeiro lugar, o Pacto Ouroboros. Então é fácil falar, o Asmodeus tem poder porque a Igreja fez um pacto com ele na época da Santa Inquisição. Não, o pacto vem de muito antes, vem da época de Adão e Eva. E é esse que a Igreja subscreve até hoje. Ela pode se arrepender o quanto ela quiser da Santa Inquisição. Até deveria, seria moralmente aceitável, né? E elogiável se fizesse isso. Mas e a tradição ancestral? A tradição do pacto com a serpente do mundo, com o capeta mesmo. E é isso que dá o poder para os demônios. Isso aí, eles não tocam nesse assunto, você percebe? Então o diabo consegue colocar uma alternativa para você. Você pode ser cético, ateu, agnóstico, iluminista, cientificista,
Ou então você acredita no sobrenatural, na paranormalidade e tal, e tudo isso. Mas o que interessa que a participação moral do ser humano que permite ao mal entrar no mundo, isso em nenhum momento é discutido. Como se o mal fosse uma fatalidade que a gente tem que viver. O mal vem da liberdade humana. A liberdade, nós somos portais para o mal entrar no mundo através da nossa liberdade, porque a gente quer o mal. Até assim, dos livros que eu li do Gabriele Amorth, eu não li muitos. Ele tem, em português, assim, eu não sei em italiano, né, ele era italiano ou inglês, não sei, mas ele falava em italiano. Era italiano, né? Italiano mesmo, né? Que esse sobrenome é um pouco estranho. Mas enfim, eu não me lembro muito da biografia dele, mas eu li uns 2, 3 livros pelo menos, e ele tinha um monte, assim, em português deve ter saído, sei lá, uns 20, 15 livros, tinha muito livro. E assim, quando eu li os relatos, porque num dos livros ele falava de alguns casos, né, que ele foi lá tentar cuidar da pessoa ou do ambiente, porque tinham lugares infestados também. E assim, não era todo essa pirotecnia que nem o Rodrigo falou, né? Assim, é extremamente exagerado. Eu acho que aquilo lá, eu não sei como que ficou com relação à questão familiar, né, do Gabriele Amorth ou ao papado, né, ao Vaticano, mas achei muito bizarro aquilo. E tem aquela cena medonha, né, que o Papa, fica com pena do Gabriele Amorth, porque sabe que ele está enfrentando o demônio, né? Várias cenas não fazem sentido. Então, assim, fazem sentido do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista espiritual, não. Não, mas acho que mesmo do sentido religioso, não sei se faz muito sentido. Não, faz. É? Eu acho que faz, sim. Faz. Não é tão fiel, é mais exagerado, né? Porque é um filme. Mas a lógica é a mesma. Então vamos às notas, né? Primeiro, valor EMD. A minha hipótese é de um PEA de 2.0, ou seja, influência demoníaca. Está quase possuído pelo demônio, esse filme. Primeiro, nota, monodofilia maior, gratidão e soberba, nota 4. Eu coloquei 4 praticamente em todos aí, tá vendo? Gratidão, soberba, monodofilia maior, obediência, rebelião. Monodofilia menor, perdão e julgamento. Monodofilia menor, libertação e sadismo. E monodofilia primeira, liberdade e masoquismo. Tá ruim, mas eu não identifiquei nada em específico que fosse pior aí nesse sistema, né? Nessa minha forma de avaliar. Então o que eu fiz? Como eu cheguei na nota 2.0, eu simplesmente zerei lá o Táxi, Avari Morikeni, Testemunho do Espírito Santo Calaquente, deixei 0 em tudo. Então tá bem ruim mesmo esse filme, espiritualmente falando. Se uma pessoa pensasse como esse filme mostra as coisas, tivesse esses valores, eu não saberia nem por onde começar. Uma reza braba, na verdade. Teria que começar por aí. Aí eu fiz as notas do valor espiritual. Humildade e presunção deixei 5, neutro, presença e idolatria deixei 5, louvor e sedução deixei 5 também. Aí vem a paixão terror, eu coloquei nota 1. Quase 0. Por quê? O medo do triunfo do mal. Essa é a pior coisa desse filme, porque assim, do chão não passa. Lógico, ninguém queria a morte do menino que foi possuído. Mas assim, quem mandou o menino morrer foi a mãe dele, não foi Asmodeus. Porque quem colocou o menino no mundo foi o Asmodeus? Não. Quer dizer, então tava tudo bem, tava todo mundo em paz. Aí o Asmodeus pegou o barro e fez uma criança do barro como se fosse Deus. E aí botou essa criança no mundo, deixou no colo da mãe e falou: agora você vai ter que cuidar dessa criança. E eu estou dizendo que ela vai morrer. Não. Quem fez a criança vir a este mundo para morrer foi a mãe. Ela ia morrer de qualquer jeito, cedo ou tarde. Então o que eu estou dizendo não é indiferença com relação à morte. Não. A morte tem uma importância espiritual, tem um valor que tem que ser entendido espiritualmente. O que eu estou dizendo é, por que você vai ter medo de que o mal triunfe porque a criança vai morrer? Tudo bem, já é certo. Você não quer que isso aconteça, mas você não pode ficar aterrorizado por essa hipótese. Você pode até lamentar por ela. Mas se fosse lamentar, por que colocou a criança no mundo então em primeiro lugar? Nem funcionaria, nem porque já é uma premissa, né? Exatamente. Você vive é que pode morrer, né? Então... Não tem jeito. Tudo que nasce morre. Né? Então você pode até dizer, vai ter uma lamentação, mas mesmo uma lamentação. Né? Lamentar pelo quê? Por uma coisa que já estava escrita? Ou Deus é fiador de alguém para dizer assim, não, você tem um filho, pode ficar tranquilo que você vai morrer antes que seus filhos. Ninguém tem contrato de garantia com Deus para falar, não, pode ficar tranquilo que você não vai ver o seu filho morrer. O que, aliás, é uma consolação para os pais, né? A maioria não precisa ver os filhos morrer. Ficar velho, doente.
Não é engraçado? Então, pelos frutos conhecereis. Só que o pessoal que fez os frutos geralmente não vê, né? Já foi embora já. Então, assim, esse medo do triunfo do mal é horrível. Coloquei a nota 1, que é a pior coisa do filme, é isso aí. Implanta isso. Você fica assistindo o filme, você acha que tem que ficar com medo do que o mal vai vencer. O mal não tem como vencer. Ele só obtém um triunfo temporário baseado na liberdade humana. Porque o ser humano deixou entrar. E por concessão. E por concessão total do ser humano. Soberania e agnosticismo, coloquei a nota 5. Quando eu coloco as notas 5, quer dizer neutro, quer dizer que também não tem nenhuma vantagem. Não tem nenhum testemunho pro bem. Aí, vigilância e ingenuidade, eu coloquei a nota 2. Eu coloquei assim, ignorância do pacto Ouroboros. Ignorância ou mentira. Né? Quer dizer, a igreja católica, os seus padres, exorcistas, essa coisa toda, esse pessoal deveria saber que tem alguma coisa errada no que o ser humano está fazendo. Então, ingenuidade. Eu coloquei ingenuidade em nota 2. Muita ingenuidade. Achar que o mal surgiu do nada, não tem nada a ver com isso. Então, eles não sabem o mundo que eles estão vivendo? Por que os demônios têm poder? Poder entre aspas, quem tem poder é o ser humano. Né? E discernimento e psiquismo, coloquei a nota 5 neutro, então a nota espiritual fechou em 4. E aí eu fui para uma nota cultural, inspiração, moral, estética, etc. Eu coloquei 3. Eu não gosto de filme de terror e de suspense. Não, esteticamente é um ódio à feiura também, né? Vou te dizer, a fotografia do filme não é ruim. Mas não também é boa. não inspira muito. Por isso que eu coloquei nota 3, assim. Poderia ser pior, poderia ser trash, né? Tem filme de terror que é trash. Não, mas às vezes trash eu acho até legal. Alguns trash são até às engraçados. Vezes é divertido. Ele ganha por ser engraçado. Não, então, aí teria outra nota lá, né? Então, inspiração, moral, estética, 3. Não inspirou nada. Não é grande Informação coisa. também. Informação eu coloquei 2, porque eu acho que ele, na verdade, desinforma, né? Pela questão de que ele é muito pirotécnico, então o próprio assunto do Gabriel à Morte, o próprio padre, se fosse assistir o filme, acho que ele não gostaria. Provável. Porque ele falou, não, isso aí não é bem isso que nós fazemos, nós exorcistas, não é bem assim que funciona, né? Essa coisa de Hollywood. Então eu acho que até mesmo o Papa no filme, a reação dele também acho que está errada. Enfim, acho que tem um monte de informação errada aí com relação, mesmo a parte religiosa, acho que não está bem representada. Embora em espírito não esteja muito longe, mas a informação acho que está errada aí. E por fim, diversão, eu coloquei 3, porque eu não me divirto com filmes de terror, de suspense. Não gosto, né? Então a nota cultural foi 2.6. A minha nota final, somando as 3, né? EMD, espiritual e cultural. Minha nota final, minha média final foi 2.8. A nota do IMDb, Internet Movie Database, é 6.1. Então que é uma nota ruim já pro filme, mas a minha foi 2.8. Então é isso. Assim, considerações finais sobre o filme, por favor. Diga. Eu achei fraco. Eu porque acho... eu nem me diverti, entendeu? Poderia ser um filme espiritualmente ruim, como de fato é, mas pelo menos divertido, né? Uma coisa que eu acho também meio bizarra assim, dos filmes de terror é que sempre tem aquela questão das pessoas que estão caindo de paraquedas numa realidade que elas não conhecem nada e estão ali como ovelhinhas pronto para serem destruídas. E nesse filme não é diferente, né? Já vou dar spoiler aqui, quem quiser então dá um pause, para de assistir, né? Não quero ouvir spoiler, então deixa quieto. É uma família, né? Que a mãe herdou um convento, né? E ela decide reformar para vender. E assim, daí eles descobrem que o lugar está possuído e tal, porque acho que conforme estão lá fazendo as obras para melhorar o lugar, acaba que o demônio, de alguma forma, escapa e toma o filho dela, né? Possui o filho dela. O que eu acho muito tosco nesse filme, assim, até considerando as coisas que eu li do Gabriel Amorfi, aí entra numa coisa mais técnica, é que, assim, mesmo que o lugar estivesse com... porque nesse estudo da demonologia e da possessão, tem vários níveis. Tem coisas possuídas, lugares possuídos, pessoas possuídas, pessoas infestadas de demônios, que é quando é mais de um, né? Pessoas que estão com um demônio muito próximo, né? Ele não possui a pessoa, mas está ali convivendo com a pessoa. Então, geralmente a pessoa fica fraca, fica depressiva, enfim. Mas assim, tem vários níveis, vários estágios, vários tipos. Então tem até coisas e lugares possuídos. Por exemplo, um dos relatos que eu li nesse livro do Gabriel Amorfi, num dos livros que eu li,
ele dizia que ele conhecia um cara meio estranho, né, que conseguia saber de algumas informações sem estar no lugar, de coisas paranormais, e era um contato que ele tinha e ele não divulgava o nome, até por uma questão de sigilo, né, de questões delicadas envolvendo isso. E acontece que ele foi numa casa, e obviamente eles sempre fazem uma triagem para tentar descobrir o que é o lugar que está possuído, é um objeto que está nesse lugar, é alguém que está possuído, então eles fazem toda uma triagem, tem uma pesquisa, é delicado isso. E ele descobriu que, falando com esse telepata, com esse cara que ficava longe, que conseguia ver o lugar e saber onde estava e o que era, o cara falou, olha, se você for no quarto tal, num alçapão ali, num lugar tem uma estante, uma coisinha assim, um buraco, e tem uma coisa lá guardada na parede, lá num cantinho, que você tem que tirar e botar fogo. E nisso, quando ele foi fazer isso, os vidros começaram a quebrar, aconteceu um monte de coisa assim, dificultando ele fazer isso, ou pelo menos botando medo para que ele não fizesse isso. Mas nesse caso, eu não lembro até se era a casa ou se eram os objetos. Pelo que eu entendi, eram os objetos, mas eles acabavam emanando na casa, né? E assim, o que eu vejo nesse filme é que não tem não tem nada nesse sentido desse cuidado. O próprio Gabriel Amorfi, quando ele ia fazer essas investigações e vai fazer o tratamento depois de tirar os demônios das coisas, ele geralmente fazia as coisas acompanhado. É que nem quando você vai fazer uma escalada, mergulho. Você não pode fazer aquilo sozinho. E o que você percebe logo de cara lá naquele filme é que assim, ele parece um cara que tem lá a sua fé, que ainda não é tanto assim, porque várias vezes no filme ele tem umas quedas, umas fraquezas, e ele, né, tem umas cordas presas ali, né, e ele vai fazer as coisas meio que sozinho, até que um padre lá do lugar que vai ser um auxiliar pra ele, era um cara que não estava nem muito preparado. Isso não é muito verossímil, né? Então assim, eu que li 2 livros só, assim, do Gabriel Amorfi, eu já vi aquilo, achei extremamente exagerado, e assim, muito errado com relação ao que ele mesmo disse, como era a prática deles, né? Por exemplo, uma coisa muito inverossímil também, ele próprio espiritualmente despreparado para esse confronto, porque assim, se você vai confrontar um demônio, você tem que partir da premissa de que ele vai usar todos os seus pecados contra você. Claro. Então assim, como é que você não tem isso resolvido com Mas Deus? o Gabriel Amorfi, ele falava que quando ele ia fazer confessa antes, fazer exorcismo, ele tem que estar em estado de graça. É o que a igreja chama de estado de graça. O que é estado de graça? Você está em paz com Deus, na verdade é isso, né? Uhum. Você não está com nada escondido de Deus. Uhum. Você já se acertou com Deus com relação a tudo. Uhum. O certo, a igreja tem um método, né, para isso. Você vai lá, faz o exame de consciência, faz a confissão, o ritual, comunhão, blá blá blá. Uhum. Mas se você quiser saber espiritualmente como fazer isso, a coisa mais fácil é você viver na presença de Deus o tempo todo. Sim. Ou seja, você não consegue estar na presença dele escondendo e mentindo ao mesmo tempo. É uma coisa insuportável, não dá. Uhum. Né? Até porque só isso já é um pecado, vamos dizer assim. Então, já é um erro, né? Então o certo é você não ter problema com Deus. Você tem que estar em paz com ele o dia inteiro, o tempo todo, entendeu? Uhum. Se você está assim, o demônio começa a falar, porque você fez aquilo. Eu sei que eu fiz. Deus já sabe também quem que falta saber aqui. Qual é o problema, né? E sabe outra parte muito inverossímil também? Que assim, quando você lê lá os casos do Gabriel Amorfi, outra coisa que é estranha é que assim, o garoto, para ele ficar possuído, não é uma coisa assim arbitrária. Que no lugar tem um demônio, tem um objeto, alguma coisa, o lugar tem um demoniado, e quem entra lá vai ficar endemoniado só por estar pisando lá. Não, a pessoa, todo esse processo para a pessoa ser possuída, ela precisa meio que, é como um casamento, ela precisa cortejar o mal e convidar o mal. É um relacionamento. É que nem com o Espírito Santo, é um casamento. Não, tem uma grande diferença, porque o Espírito Santo ele nos respeita mais do que o demônio, né? Claro, mas eu quero dizer assim, no sentido que a pessoa tem que dar essa abertura. Claro. Ela tem que dar essa abertura. Então assim, o menino tá lá, inocente, purinho e tal, e de repente ele abre lá um pedaço da parede. Não, mas dá a entender que o menino foi traumatizado, porque existe casos de influência demoníaca por trauma, né? Uhum. O menino, ele presenciou a morte do pai. Isso eles ensinam. Um acidente horrível. Não, assim, eles fizeram uma pesquisa para esse filme, não foi totalmente cagado também. Mas eu acho que ainda assim é fraco, porque assim, quando eu li os relatos, por exemplo, tinha um caso de uma menina que era meio rock, e o Gabriel Amorfi, foi uma coisa que ele falava muito, que nesse filme mostra, é que ele era totalmente contra rock e músicas mais violentas, porque eu lia lá, eu li acho que nesses 2 livros, pelo menos que eu li, ele falava disso, que ele sabia de casos assim recorrentes de jovens que usavam drogas ou tinham contato com rock, mas ele falava que rock era uma coisa
comum. Aham. E isso já era um meio da pessoa ir se abrindo pro mal, Claro, né? claro. Então... É que isso pode parecer estranho, assim, tipo, vocês estão querendo, né? E até entendam, isso não é a minha opinião, tá? Eu poderia Não, falar é do outras especialista. coisas. Eu tô falando o que eu li da opinião do próprio Gabriele Amorfi. Então, assim, e a menina, ela gostava de ouvir rock, né? Ela tá lá o tempo todo de fone, ouvindo rock e tal, e depois ela até é possuída. Mas eu acho que essa transição, ela é muito mal feita, porque a impressão que dá é assim, eu tive... Tá bom, então eu vou até considerar isso que você falou. É um filme. Eu tive um trauma, tive uma coisinha ali e agora eu tô possuído. Não, mas não é uma então. coisinha ali, foi muito violento. Porque o pai dele foi empalado por uma árvore, alguma coisa assim. Foi uma coisa muito violenta. Então, isso acontece, tá? Existe até processos contra-iniciáticos de seitas satânicas que como é que elas fazem a pessoa ir pro mal? Elas traumatizam mesmo. Fazem coisas horríveis para, através do trauma, criar um choque. E aí a pessoa fica vulnerável espiritualmente, né? Ou seja, existem técnicas para fazer isso. Como técnicas de lavagem cerebral também. Né? Tortura. Às vezes o trauma também é usado para lavagem cerebral. Então, assim, voltando ao ponto aqui do filme, né? Do que a gente poderia falar muito sobre o assunto, mas enfim, só para fechar o filme, eu acho que não fez tanta justiça assim ao tema, né? Então, o pessoal que é profissional na área aí, provavelmente vai achar meio ridículo, meio absurdo, né? Mas espiritualmente falando, eu acho que é o pior. Porque aí... Ai, desculpa. Aí é que fica pior porque nem mesmo o exorcismo como prática da igreja institucional, negócio sério pra valer, nem mesmo isso parece ser uma coisa, digamos assim, a melhor coisa que a igreja poderia fazer. Né? Porque a igreja poderia ensinar as pessoas com a sua autoridade. Se você tem autoridade para expulsar os demônios, você também tem autoridade para as pessoas para ensiná-las a viver com Deus. E aí o demônio não vai ter poder nenhum em primeiro lugar. Então por que está aumentando tanto possessão, tendo que fazer exorcismo? Por que está essa merda de situação? É porque a igreja não deu certo, né? A igreja que eu digo não a espiritual, eu digo a institucional. Se tivesse dando certo, por que teria que ficar fazendo isso aí ad eternum? Por quê, né? Mas enfim, aqui a gente já falou bastante. Mais alguma consideração? Não. Pra quem gosta... E outro ponto, tá? Assim, desculpa mais essa digressão, que se alguém tiver interesse em saber como é o ritual romano e tal, isso aí é fácil de achar na internet, né? E assim, se você for ver lá o que é feito, pelo que eu lembro, de todos os cuidados que eles têm que ter para fazer o ritual de expulsão de demônio, tá tudo errado lá. A única coisa que tem, que isso o Gabriele até reforçava, e que eu também já acho hoje uma coisa misteriosa, difícil de acreditar, mas é que você tem que meio que entrevistar o demônio no intuito de descobrir quem é ele para poder expulsar. E isso sim é verossímil com as coisas que eu li e estudei no passado. Mas assim, a forma, o formato como aquilo é feito no filme, pelo que eu lembro, tá tudo errado. Eles têm que ter toda uma preparação do ambiente, então a pessoa ela tem que estar atada, tem que ter mais um sacerdote, pelo menos 2, e daí tem que ter os auxiliares que vão ficar rezando. É super complexo, tem que tirar tudo que pode ser cortante em volta, coisa que a pessoa possa se machucar no processo. Então, assim, do que eu vi lá, não tinha nada disso. Bom, é isso. Assim, para quem gosta de filme de terror, com essa temática do demônio, essas coisas e tal, talvez a pessoa se divirta. Como entretenimento. Né? Talvez como entretenimento. Mas como a gente já falou que nada é espiritualmente neutro. Então por que você vai comer comida podre só para se divertir? Só porque o gosto é gostoso na hora, né? Aquele gostinho na hora que você gosta de filme de terror, de susto, eu vou assistir esse filme. E eu não assistiria não, viu? É que nem a gente tá falando da música, do rock, né? Te dá um barato na hora lá, porque você gosta de música de revoltado, ou de sei lá do quê. E eu já tive uma época que eu até gostava de um tipo de música mais assim, mas faz, sei lá, uns 10 ou 15 anos atrás. Não vale a pena, sabe? Não vale, eu acho que não vale a pena, porque o custo espiritual é enorme, entendeu? E tudo que é espiritual tem efeitos no longo prazo, isso é o pior. Né? Então você tem um prazerzinho ali na hora, só que você fica lidando com aquilo 10 anos na sua vida depois, entendeu? Porque tudo que é espiritual tem uma... E as consequências você não consegue detectar tão fácil, porque aquilo a gente vai mexer com
sua maneira, às vezes, de perceber o mundo e de pensar, tá, né? Isso. Então, a pessoa depois fica ansiosa, não sabe por que tá ansiosa, né? Assim, o ator que fez o Gabriel na Morte é o Russell Crowe lá, que é um ator bom, né? Que é o que fez o Gladiador. Né? Que é o gladiador lá, é um ator Que bom. é o Gladiador. Ele é um ator bom, né? Ele atua bem? Acho que atua bem. Ele tem meio cara de italiano, né? E ele falou italiano, né, no filme? Isso eu achei curioso. Eu não sei se ele verdade. falou ou se já estão usando aquele super fake novo, né? Porque eles podem. Porque hoje em dia pode, né? Você sabe que eu posso me colocar aqui falando Eu outra acho que ele sairia bem como o Padre Pio de Peter Jackson, porque ele parece um Isso, pouco Padre até. Pio. Mas quem vai fazer o filme do Padre Pio é aquele Já fez, não foi? menino que fez Indiana Jones. Não, mas acho que já fez esse filme e eu acho que é estranho porque eu não achei em nenhum lugar. Eu Não fiquei sei. procurando, não aparecia, não sei se saiu. O que é verossímil da atuação dele, do que ele fez do papel do Gabriel Morte, é que diz que o Gabriel Morte era piadista mesmo, né? Ele era meio irônico. Ele no era irônico, livro você piadista percebe isso. e o... E ele era aquela parte dele meio de confrontar. Eu acho que quando eu li o livro dele, tinha alguma parte que ele falava. Não assim que ele era contra a igreja, óbvio que ele fazia a parte da igreja, mas que ele tinha suas querelas, entendeu? disputas dentro da igreja, né? E uma coisa também que eu sempre ouvi falar é que nenhum demônio gosta de ser zombado. Eles gostam de ser respeitados. Então, quando você começa a fazer piada com eles, zombar deles, eles vão perdendo a linha. Mas, enfim. É isso por hoje, né? Acho que encerramos por aqui. Então, fizemos mais um livro das tendências. Acho que a próxima coisa que eu vou falar... Ai, meu Deus, o que vai ser mesmo? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Não, peraí, deixa eu ver. Você fez como se, tipo, tivesse acontecido alguma coisa muito trágica. Não, é que eu não lembro. Ai, meu Deus. Não, livro das tendências. A próxima tendência, que não vai ser amanhã, é o The Bear. A série que você assistiu. Que é a série que eu assisti. Eu já escrevi esse artigo, inclusive. Nossa, é uma gritaria nessa série. Eu não assisti, mas o Rodrigo via. Eu de longe já ouvi algumas coisas. Chato de assistir. Hoje em dia tudo tá chato de Nossa. assistir, tudo tá chato de ler. Eu tô fazendo esse projeto pelas pessoas que supostamente Talvez tenha podem algum gostar, mas eu não sei não, assim, vou fazer uma quantidade, livro das tendências, né? Vou fazer uma quantidade, se eu ver que não gera nenhuma consequência também, talvez eu pare, porque é muito chato, tudo isso aqui é muito chato. Mas amanhã, na verdade, vai ter uma pergunta, né? Porque eu falei pergunta, alegação, Isso, tendência. vai rodiziando. Agora vamos fazer o rodízio de novo, então, um novo ciclo. Livro das perguntas tem uma pergunta do meu xará Rodrigo, que perguntou assim: será que esses super-heróis afastam as crianças de Deus? As crianças são mais visuais. Se não existissem esses personagens, elas buscariam mais a Jesus Cristo? Pergunta que ele fez. E aí amanhã nós vamos tentar responder essa pergunta. Perfeito. Se Deus quiser, tá bom? Amanhã é dia 3 de outubro, né? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Quer fazer pergunta? Bota aí no comentário, manda e-mail ou mensagem no grupo de WhatsApp. Perfeito. Certo? Então, muito obrigado. Falou, até a pessoal. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.